Evangelho, domingo da 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos, muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 23ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o Evangelho de São Marcos. Estamos ouvindo, dentro do 7º capítulo, o início, vamos dizer assim, essa é a segunda narração desse conjunto, desse bloco narrativo, que fala a respeito das viagens de Jesus fora da Galileia. Então, a primeira narrativa é a cura da filha de uma mulher cirofenícia. A segunda narrativa, então estamos bem no início desse bloco narrativo, é a cura de um surdo e gago, que foi essa que nós acabamos de ouvir narrada no Evangelho de hoje. Um dos momentos em que o Senhor, caminhando no seu itinerário para anunciar a boa nova do reino dos céus, se depara mais uma vez com o sofrimento dos homens e, sentindo compaixão, escuta e cuida. Olha que delicada essa imagem, meus irmãos. Jesus, saindo de novo do território de Tiro, seguindo em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole, com essas observações geográficas, Marcos marca para a gente que Jesus está percorrendo uma região chamada pagã. O que é uma região pagã? É uma região que não pertence à tradição de Israel. Uma região que conhece, mas não por destinação, né? Porque a lei de Moisés não foi destinada aos não judeus, mas aos judeus. Então, a todo o povo de Israel. Esses daqui são aqueles que não pertencem ao povo de Israel, mas conhecem, de certa forma, a tradição de Israel e conhecem também o que está se passando nas regiões da Galileia. Mas Jesus está para além da região da Galileia. A fama do Senhor o acompanha até lá. E hoje, na narrativa do Evangelho, assim como na narrativa de ontem, na narrativa do trecho que antecede, que vai do versículo 24 ao versículo 30, hoje começamos no versículo 31, temos Jesus que também se encontra numa região pagã e realiza um milagre, um sinal messiânico. Ao realizar numa região pagã, ao cumprir numa região pagã um sinal messiânico, ou seja, um sinal próprio que confirma a vinda do Messias, ao descrever essa cena, São Marcos declara que o ensinamento do Senhor tem um valor universal. Não é um ensinamento limitado apenas ao povo de Israel, que recebeu a tradição mosaica, mas é um ensinamento que se destina a todos os homens. Então, esse ponto no Evangelho de hoje é bem relevante, né? Marcos compõe essa cena para deixar claro que o ensinamento evangélico que hoje iremos ouvir se destina a todos. Isso para nós é muito evidente, mas
no período a qual se destina o Evangelho, não tão evidente assim. Um outro detalhe que passa bem no iniciozinho é que aquele que vai ser curado é trazido por seus companheiros. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Rogam o cumprimento de um gesto religioso, tipicamente marcante na tradição de Israel, que mostra que conheciam os sinais da tradição antiga. Mas também a imposição das mãos poderia representar o toque próprio de quem toma o cuidado da outra pessoa, lhe estende as mãos sobre, né? Mas a delicadeza aqui é que não se trata da fé de um único homem, mas da fé de um grupo de homens que se apresentam diante de Jesus. Aquele enfermo que espera de Jesus o socorro e os seus companheiros, que se uniram a ele em compaixão e agora se apresentam em ato de esperança diante da misericórdia de Deus. Olha que bonito! Se uniram em compaixão e cumprem um ato de esperança diante da misericórdia de Deus. Será que o Senhor terá misericórdia de nós? Será que Ele realizará esse ato de amor em nosso favor? Pois nós temos a necessidade do seu socorro. O padre está enfatizando isso porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os gestos que Jesus realiza nessa cura e estão diretamente relacionados com isso. Jesus testemunha para eles essa busca e essa ida ao encontro de Deus para esperar na misericórdia do Senhor. O povo de Israel já havia recebido a revelação por meio da lei e dos profetas a respeito das promessas da misericórdia de Deus e sabiam que esperavam a um Deus que seria misericordioso, pois havia prometido o Messias e havia prometido a salvação. Entretanto, aqueles que vêm de uma tradição pagã, não israelita, não têm esse conhecimento, mas eles vivem uma esperança como a esperança de Israel, a esperança na misericórdia de Deus, e eles também se unem através da compaixão na busca pelo socorro divino. E vão até o encontro de Jesus e vão conhecer por meio desse milagre que Jesus é o Messias, não só para Israel, mas para todo o povo, pois ele é o Filho do Deus vivo que veio salvar a todos aqueles que nele creem. Fantástico. Então não é um anúncio exclusivo da salvação, mas o sinal messiânico, a cura milagrosa desse homem confirma que toda a humanidade é destinatária do coração, das obras de misericórdia do coração de Deus. Que bom saber disso, né? Mais uma vez, que bom nesse domingo, depois do Imaculado Coração de Maria, depois da celebração do Sagrado Coração de Jesus, a gente toma essa encharcada de anúncio da misericórdia. Oh glória, que bênção! Como é bom ouvirmos sempre a respeito da misericórdia de Deus e sabermos, e que isso fique bem forte no nosso coração, que a prioridade aos olhos de Deus é pelo homem que sofre as dores da morte desse tempo. Deus tem olhos, Deus tem um olhar de prioridade. Por quem? Pelo povo A, pelo povo B, por aquele assim, por aquele assado? A prioridade aos olhos de Deus é pelo homem que sofre as dores da morte. Por isso, o Senhor nos ensina que o céu muito se alegra com a conversão de um pecador. Aqueles que estão nas aflições desse tempo, que podem também ser dores de morte, são todos aqueles que na pobreza e nas necessidades do tempo vivem sofrimentos pesados que lhes podem roubar a esperança e podem roubar de seu coração o compromisso de amar. A esses irmãos, Deus tem um olhar prioritário e
todos nós estamos chamados, pela leitura que ouvimos hoje, pela segunda leitura que ouvimos hoje, a também cumprirmos um ato de comunhão. Os nossos olhos devem ter prioridade sobre os homens que sofrem as dores de morte desse tempo. Os nossos olhos devem se orientar, como os olhos de Deus, para essa mesma prioridade. É que nós temos a tendência a restringir esses irmãos e irmãs como aqueles que passam só as necessidades materiais e físicas, quando Deus nos fala inúmeras vezes que não são só esses que vivem aquelas dores de morte. Como o Padre acabou de falar, por conta das privações e dos sofrimentos dessa vida, muitos podem acabar precipitando no desespero e no desamor. O sofrimento que nos leva realmente à morte é aquele que pode tocar também aos que têm condição financeira muito boa, não só aqueles que passam necessidades materiais. O sofrimento que nos pode levar à morte eterna é o abandono da fé e o abandono da aliança com Deus, ou seja, aqueles que estão no pecado. E tantos recebendo tantas graças de Deus para poder colocar à disposição em favor do bem, da necessidade de seus irmãos e ali celebrar a comunhão na alegria da partilha dos bens e dos dons que recebe, sejam os dons morais, sejam os dons espirituais, sejam os dons materiais, não o fazem. E dessa forma vão precipitando pouco a pouco naquela secura interior e naquele distanciamento que a ambição pela satisfação e pela busca do prazer e da conquista de tudo para si mesmo vai levando à perdição e à ruína, à solidão e depois ao que é mais triste, à morte, ao abandono por Deus. Lembre-se, o Padre já falou isso várias vezes, não existe um espaço de indiferença, de neutralidade. Se a gente vai deixando a oração, se a gente vai deixando a vida de comunhão com Deus, não é que a gente fique ali estacionado e depois a gente volta de novo a caminhar na direção de Deus como se fosse dar um tempinho para depois voltar. Na medida em que isso vai secando, a gente vai precipitando. O coração vai se enchendo novamente de sombras e vai se enchendo novamente de pensamentos e de práticas, ou seja, de movimentos interiores na forma de orientar os nossos sentidos, na forma de gerenciar os nossos afetos, na forma de lidar com a percepção do mundo, da vida, na hora de afirmar o valor e a nossa identidade. Isso vai perdendo força, essa afirmação vai perdendo força e o homem se torna sempre mais confuso e distante de Deus, até por fim se perder completamente na relação de intimidade com Ele. Então, como outro dia publiquei uma foto do cardeal Newman, o mal pede sempre o espaço da tolerância e depois combate o bem, assim também é o ingresso da dispersão no nosso coração. Primeiro, Satanás provoca e dispõe tudo de maneira que nós façamos com que a oração não seja relevante. Depois, que ela não seja tão essencial assim e não tão prioritária. E depois que a gente saiba administrar nós mesmos o tempo que vamos estar com Deus, porque podemos estar com Ele em qualquer lugar e a qualquer hora. Então, somos nós agora que comandamos os tempos e os momentos. E por fim, se chega à rebelião e à hostilidade contra Ele. É interessante o movimento como se dá do afastamento, mas ao mesmo tempo, como a gente tem falado sucessivamente ao longo dos nossos encontros a respeito da retomada desse primeiro amor ou da retomada desse gosto por estar perto de Deus. É o que nós temos feito, ensinado para a nossa família, temos praticado cotidianamente o gosto de estar perto dele. Por isso é tão bom recordar a sua infinita misericórdia por nós. É tão bom tocarmos todos os dias, juntos, as páginas do Evangelho e depois, quando termina a meditação, nos recolhermos no íntimo do nosso coração, sentindo o eco dessa palavra que nos nutre,
que nos anima, que não nos deixa esquecermos quem somos, o amor que nos foi entregue, que não nos faz esquecer o gesto de Deus por nós, o gesto que sustenta as nossas forças para enfrentar cada momento da nossa vida. A certeza de sermos amados por Ele é a certeza que nos sustenta na hora de amar. O testemunho dos sinais cumpridos de Deus em nosso favor, os sinais de amor dele em nosso favor, são esses sinais que reacendem a memória da nossa fé e nos encorajam a vida quando as provações acontecem, quando os tempos difíceis se aproximam. Então olhem, meus irmãos, agora e vejam o que esses amigos que se aproximaram com aquele enfermo não se tornaram para ele. Como assim, padre? Mas está um pouco fora do... estamos olhando, digamos assim, o que está no pano de fundo do Evangelho. Aqueles amigos ali, como falávamos outro dia de André, presente na barca, que não é citado, o diálogo de Jesus se volta para Pedro e é o interlocutor contínuo, mas o padre citava que o Evangelho falava de 4 discípulos, mas fazia referência a 3 nomes. Aonde estava o 4º nome? E o padre dizia, o 4º nome é André, que está na barca com seu irmão, mas que o evangelista suprime a citação do nome de André para dar mais relevo e destaque ao nome de Pedro, é o diálogo de Jesus com Pedro, pois ele quer enfatizar na mensagem transmitida aquele movimento que nós falávamos, que é o movimento com o qual nós tomamos conhecimento e parte da pescaria. Se tornar pescador de almas é viver aquela experiência que São Pedro viveu. Tem aquelas passagens, né? Vocês estão lembrados? Do ouvir a pregação na multidão, dispor a sua presença para servir ao Senhor, ouvir o Senhor que depois, do meio da pregação da multidão, se volta para nós e dirige uma palavra específica que pode ser exigente, que nos leva a não protestar, mas a confessar a nossa condição, ou seja, falarmos de como estamos, se aquela palavra nos provoca, mas não renunciarmos, e que muitas vezes quando Deus nos pede uma coisa que parece fora de tempo e contexto, a gente quase sempre protesta, e deveríamos aprender com Pedro a confessar. Estão lembrando da meditação? E depois é dessa confissão que ele segue, cumpre a palavra do Senhor e escuta finalmente uma das declarações de Jesus que revoluciona a sua vida, a primeira de várias, que vai revolucionar completamente a sua história de vida. E nós queremos que Jesus tenha uma palavra que revolucione a nossa história, nós queremos que Jesus nos mostre o caminho da nossa vocação, mas a gente ignora que tem todos esses passos anteriores. A gente quer dar certo na nossa vocação, mas a gente não quer ouvir ou investir o nosso tempo na escuta da pregação, acompanhar a multidão que segue Jesus e que escuta atentamente a pregação do Senhor. E isso nós fazemos quando frequentamos a missa, quando estudamos o catecismo da igreja, quando buscamos os ensinamentos que vêm da parte de Deus, de uma fonte com autoridade e legitimidade para fazê-lo. E é dali, é nesse contexto que o Senhor vai dirigir uma palavra pessoal para a gente, que vai nos alcançar nem sempre no momento da vida que é aquele que nós pensamos, mas é no momento que Deus quer e propõe, e pode nos colocar em uma situação de desconforto, e ali é a hora de confessarmos, de aprender a falar de nós, do que está em nosso coração, a confiar a nossa vida a esse Senhor que nos chama separadamente, e uma voz específica direcionada a gente, e espera a nossa resposta. Para que a gente consiga dizer, cumpra a sua palavra, é preciso primeiro confessar os nossos sentimentos, ou seja, colocar a nossa verdade aos pés de Jesus. Isso é belíssimo. Isso é um itinerário de vida vocacional. A gente quer chegar no resultado, mas não quer passar por tudo isso, não quer aprender esse caminho. Estão entendendo? É importante ensinarmos isso para a nossa garotada. É importante vivermos isso. Ai, padre, mas eu já estou agora com 10 anos de casado, como é que eu vou fazer esse negócio?
já vimos que o Senhor não para de querer falar conosco. Se as coisas começaram meio atabalhoadas, mas 10 anos se passaram e isso ainda não entrou como, digamos assim, uma prática, bendito seja Deus que Ele me sustentou nesse tempo. Mesmo não vivendo tudo isso, talvez hoje consiga, com todo esse ensinamento, ter uma clareza maior e viver o dinamismo de cada movimento. Mas cheguei, nesses 10 anos, um pouco embolado tudo isso, estou aqui nos 10 anos, tem mais motivo ainda para agradecer a Deus, porque Ele nos sustentou, é fruto esses 10 anos, é o fruto da misericórdia de Deus acontecendo na vida de vocês. Se os diversos frutos colhidos ao longo desses 10 anos de história são abundantes e variados, imagina quantos mais o Senhor não há de gerar se começarmos a viver agora cada uma dessas passagens que abrem, amolecem e preparam o nosso coração para viver de maneira mais intensa a vocação que Deus nos escolheu. Meu irmão, minha irmã, vai frutificar 100 vezes, lembra? No texto da multiplicação das sementes, uma caiu e produziu 30, outra produziu 60, outra produziu 100. Maravilha. Estamos na produtividade menor. Agora, quem sabe o Senhor não multiplica, não dobra, não triplica, ou vai além do triplo, né? Com essa produtividade do 30 para o 100, mais do que o triplo. Olha que maravilha. E retomando isso para quê? Para pontuar esse detalhe. Os amigos, aqueles que trouxeram aquele homem até Jesus, vão colher de uma forma diferente dele, que receberá a cura, então para ele será uma única. O testemunho do Messias na vida dele será único, mas todos eles recolherão, cada um ao seu modo, o testemunho do Messias. E cada um vai se tornar para o outro memória viva desse Senhor. De maneira que quando o outro se abater na fé ou se dispersar, os seus irmãos que recolheram junto com ele esse testemunho vão poder ser sinal de Deus, voz do Senhor, memória viva da fé conhecida e recebida. Esse é um papel importante nosso na vida dos nossos irmãos. Importantíssimo. Quantas vezes em família não recolhemos os testemunhos da providência de Deus? E também vai ser como família que nós vamos anunciar e chamar depois de volta para o caminho ou revigorar o compromisso de ser na vida do teu irmão, da tua irmã, vigor na fé. Aquele que o ajuda a fazer memória do que Deus já fez por nós e do que Deus já fez na sua vida. Com amor, não deixar o outro esquecer da maravilha que foi confessar e que é confessar que Jesus é o Senhor. Sermos memória viva da fé já professada na vida de nossos irmãos e irmãs. Que doce e belo compromisso esse nosso. Assim, aqueles amigos, aqui, né, a gente não sabe o nome, aqueles que trouxeram o seu companheiro cego até o Senhor, recolheram isso. E recordando, eles não vêm da tradição de Israel, então para eles é muito significativo tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Jesus o recebe, o homem que é surdo e gago, e o traz para junto de si, e o homem o segue. O primeiro gesto de Jesus é acolher a súplica. Então, unidos na compaixão, movidos por uma esperança, foram à presença daquele que parece ser, estamos numa tradição pagã, então me entendo, parece ser um semideus ou um Deus, não sabemos, porque não conhecemos muito, não sabemos se ele dorme, se ele acorda, se quando se fere o sangue para de a ferida, se é imortal, se não é. Olhamos e vemos que ele é muito parecido conosco. Estamos na tradição pagã, não na tradição de Israel. Então eles trazem, na tradição pagã, várias eram as descrições de uma possibilidade de Deus, mas nenhuma era uma possibilidade de um Deus encarnado. Isso é inédito no cristianismo como tal, né? Então, eles vão até ali e se apresentam, e apresentam a sua súplica. O primeiro gesto de Jesus, receber.
O primeiro gesto da misericórdia de Deus é o acolhimento daquele que o busca. Você quer testemunhar a misericórdia que o Senhor tem por ti na vida das pessoas que estão à sua volta? Seja um homem e uma mulher de coração acolhedor. Lembre-se, o primeiro testemunho do Senhor e da sua infinita misericórdia para aqueles que não o conhecem é o acolhimento. Um coração que acolhe a súplica, que acolhe a necessidade do outro, que recebe aquele que vem até ele. Olha que forte ensinamento para a gente nesse domingo. Se queremos ser o testemunho da misericórdia de Deus para os nossos irmãos e irmãs, peçamos a Ele a graça de termos um coração capaz de acolher. Depois que o recebe, e recebe o pedido daqueles que o trouxeram, Jesus o traz para junto de si. Em outras palavras, o faz ser especial. Jesus está com a multidão. A partir daquele momento, o cuidado por aquela pessoa ganha uma relevância de prioridade. Daí a frase que a gente falou ainda há pouco. A prioridade aos olhos de Deus é pelo homem que sofre as dores de morte desse tempo. Traz para junto de si. E o que acontece? Aquele homem o segue. Parece banal essa afirmação, mas significa que ele acolhe a atitude de Deus por ele. Como isso é fundamental, meus irmãos! O Senhor, em muitos momentos, nos acolhe e nos traz para junto de si, ou seja, toma a preocupação por nós e pelo nosso bem, pela nossa salvação, algo de grande relevância diante dos nossos olhos, mas a gente não. A gente quer o socorro de Deus, mas a gente não é que quer ficar tão junto assim, porque a vida pode ficar exigente demais, a gente ainda quer viver do nosso jeitinho. Então, parece que passa como uma coisa banal, mas não é por nada banal. Na medida em que o Senhor acolhe aquela súplica e dá relevância a ela, faz dela prioridade do seu gesto e se separa da multidão com ele, ele o segue. Ele está disposto a receber e a cumprir aquilo que o Senhor vai realizar. Deus escolhe por prioridade a preocupação pela sua salvação e Ele também. Deus escolhe a prioridade pela nossa salvação e nós também? Ou temos aquele dedinho displicente de Adão na Capela Sistina, onde Deus faz toda a tensão muscular, no retrato de Michelangelo, o afresco é muito evidente, enquanto Adão tem a mão parcialmente contraída e parcialmente relaxada. Ele quer, mas não quer tanto. Então, essa imagem é significativa para a gente. Às vezes, ao longo do Evangelho, Jesus cumpre milagres, realiza os milagres com a autoridade apenas de sua palavra. Vai, sua fé te salvou, ou então pode voltar para casa, seja feito como acreditastes, e o servo foi curado. Em diversos momentos no Evangelho, dentre as curas que Jesus faz, ele realiza o milagre com a autoridade de sua palavra, demonstrando assim que ele não é um simples profeta, como acreditavam muitos da casa de Israel, né? Mas ele é o próprio Deus. Ele não age na autoridade da palavra de um outro, mas a sua palavra tem autoridade. Então ele não cumpre o papel de um profeta, mas ele cumpre o papel que lhe é próprio. É o próprio Deus. Sim, ele cumpre muitos milagres com a própria palavra para testemunhar que é o próprio Filho de Deus. Hoje, porém, no Evangelho, como nós ouvimos, Jesus cumpre um gesto de oração, como fez na multiplicação dos pães. Ele olha para o céu, o padre vai pegar aqui o texto, versículo 32, trouxeram um surdo que gaguejava e rogaram que lhe impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele
e com a saliva tocou-lhe a língua, vamos falar disso já já, ou seja, cumpriu gestos de contato físico, todos dois gestos que marcam exatamente o sofrimento daquele homem, as orelhas e a língua, de maneira que o Senhor se une ao seu sofrimento e depois, agora atenção, levantando os olhos para o céu, soltou um suspiro. A tradução aqui na Bíblia de Israel, na Bíblia de Jerusalém, perdão, é gemeu. Soltou um suspiro. O movimento da vida. Também o Senhor vai entregar um suspiro sobre a cruz, expirando, entregando tudo e sua vida nas mãos do Pai. Então hoje Jesus cumpre um gesto de oração ao olhar para o céu. O ato de olhar para o céu é um ato explícito de prece. Ele, como na multiplicação dos pães, recorre à oração ao Pai para ensinar-nos que a salvação é puro dom da graça de Deus por nós. Um dom que deve ser pedido com humildade e com entrega. A salvação não é um direito adquirido pelo homem, é um puro dom da graça de Deus por nós. É dom de misericórdia e precisa ser pedido a Ele. Daí a importância da oração como gesto de súplica a Deus, como gesto de confiar-se inteiramente a Deus. Vê como é que a oração é importante na nossa vida, meus irmãos? Ela tem um valor singular, porque nos leva a reconhecer a nossa condição e a oração em si é reconhecimento da misericórdia de Deus disposta por nós em favor da nossa salvação. Os gestos rituais de Jesus afirmam e confirmam aqueles que serão mais tarde os gestos cumpridos pela Igreja para confirmar na fé aqueles que abraçaram o anúncio do Evangelho, da Boa Nova de Nosso Senhor. Na continuação do texto, após dizer Efatá, que quer dizer abra-te, e imediatamente abriram-se os ouvidos e soltou-se a língua, e ele falava corretamente, então as palavras saem corretamente quando os ouvidos estão abertos. Vamos pegar essa imagem. Temos muito o que falar na hora de corrigir e de orientar nossos irmãos e irmãs, mas para falar corretamente é preciso que os nossos ouvidos se abram à voz de Jesus. É preciso que ergamos os nossos olhos para o céu em oração e permitamos que o Senhor toque os nossos ouvidos para que eles se abram. Somente o homem que tem os ouvidos abertos para o falar de Deus consegue também falar corretamente, de maneira que a sua voz seja para os seus irmãos testemunho da autêntica misericórdia de Deus por nós. Porque o falar daquele homem ali era testemunho que Deus é misericórdia por nós. Então, no momento seguinte a isso, vem algo que se repete frequentemente no Evangelho de Marcos. O mandato, da parte de Jesus, de que não diga a ninguém. Mas por que esse escondimento? Qual é a finalidade de Marcos ao repetir isso diversas vezes no seu Evangelho? Com esse modo de escrever, Marcos quer nos falar duas coisas. A primeira, o tempo messiânico da graça de Deus chegou e pode ser visto pelos homens e reconhecido, sem que se diga. O segundo, para entender completamente a messianidade de Jesus, não basta apenas ver os milagres. Para entender a messianidade de Jesus, ou seja, o Messias como ele é, não como se espera que ele seja, é preciso esperar e acolher o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, é uma forma de Marcos colocar a evidência na direção da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Os milagres falam por si, não precisa que sejam proclamados, eles já têm o poder de revelar
E nós estamos vendo isso hoje na nossa meditação. Como é que os gestos cumpridos por Jesus e como é que todo o acontecimento em si já fala dessa misericórdia do Senhor por si. E dessa forma é como se Marcos nos dissesse, bom, até aqui está suficiente. O próximo passo agora é esperar que o Senhor nos mostre como é o messianismo que ele nos apresenta. Como o Filho de Deus é Messias e Redentor do gênero humano, através do sacrifício de sua paixão, morte e ressurreição. A multidão na narrativa fica completamente maravilhada. Trata-se de algo tão forte e intenso que chega ao ponto de exultar diante de tanta bondade e de boas obras. Que Deus só pode estar mesmo no meio de nós. É como se fosse essa frase. Diante disso tudo, não resta outra certeza, Ele está mesmo no meio de nós. É o começo de um tempo novo, o tempo da nova criação. Gestos e palavras que curam da morte o coração dos homens. Que o bom Deus nos abençoe e que essa meditação de hoje abra o nosso coração para recolher os sinais das maravilhas de Deus, para professar mais uma vez a certeza na misericórdia do Senhor e para abraçarmos o compromisso de sermos também acontecimento de misericórdia na vida de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.